você já esclareceu para os colegas. Então, o que aqui nos foi passado, né? E agora sim eu tenho como dar alguma posição para vocês. E a semana de prova vai continuar na mesma semana, então vai começar no dia 11, no caso de vocês, né, que é segunda-feira. Então, dia 11 de maio, essa é a data da prova. E aí eu vou explicar para vocês como é que vai proceder, certo? Então, a data da prova está mantida. E aí, o que é que a gente vai fazer? O que nos foi orientado a fazer com vocês. No dia 11, né, no dia da aula de vocês, vocês vão entrar aqui, como se fosse, né, o dia da aula normal, e eu vou passar aqui as questões para vocês da prova, uma parte, né, dessa prova, vai ser dividida em duas etapas. Eu vou passar questões aqui discursivas em que vocês vão responder e a gente vai dar um prazo para vocês de 48 horas. No caso, vai ter no dia da prova, você já vai poder começar a responder e eu vou estar aqui disponível para, né, aguardando vocês responderem dúvida, alguma coisa, e vocês vão ter um prazo estendido aí de 48 horas para responder essas questões discursivas que eu vou passar para vocês. E depois desse prazo, né, depois dessa questão discursiva, vai ter uma outra atividade também com outras questões discursivas após esse dia, né, e essas questões do dia que eu vou estar passando para vocês. Então, na verdade, vai ser dividida. Aí isso a gente no dia eu mostro para vocês. Aguarde aí. Não vou te dizer agora quantas, mas eu vou tentar dividir metade e metade, provavelmente. A gente vai ter um encontro, né, no dia, aí eu faço as questões, né, apresento, na verdade, as questões para vocês, e aí, depois desse prazo, você respondeu, vai ter uma nova leva de questões para você responder, e aí num prazo também de 48 horas. Aí, respondido tudo, a gente vai fazer o somatório, e aí vai ter a nota, né? Certo? Então, o que nos passaram seria isso. A gente vai ter uma atividade presencial aqui, no caso aqui do Teams, né? No dia. Aí essas questões discursivas vão ser pela plataforma do Google, pela plataforma do Forms, o Microsoft Forms, que faz parte do Teams. Então, vai estar dentro do Teams, na parte de tarefas. Vocês vão responder e já vai ficar marcado lá. Porque essa atividade da prova, eles exigiram para a gente que tem que ficar aqui no Teams. Então, eu vou colocar as questões discursivas e mostrar para vocês, elas vão estar aqui na aba de tarefas. Isso é a V1. Para a V1, vai ser nesse esquema. A prova vai ser dividida em dois momentos. Um primeiro momento no próprio dia 11 e um outro momento que vocês vão estar respondendo as questões 48 horas depois, né? Ou seja, uns 2 dias depois. Certo? Aí, em relação a V2 e a V3, a gente vai ter que aguardar. Eles ainda não se posicionaram, pelo menos para nós não passou nada em relação a como vai proceder. Daqui para lá, se vai ter voltado, se não vai, né? Isso não, no momento eu não tenho como te responder, certo? O que nos foi passado em reunião foi a respeito da V1. Tudo bem? Então, respondido isso, então dia 11, né? 11 de maio, vocês venham todos para cá, né? Não falte. Eu falei para os colegas que não falte, que eu vou passar a atividade aqui, né? No caso, referente à sua prova, uma parte da atividade. E a outra parte vai ser passada depois, e aí aviso a vocês, vocês vão ter também um prazo para responder, e aí contemplando a nota de vocês, tá certo? Deixa eu compartilhar aqui o material de hoje. Professor, além do Oi? cachorro, além do barulho, agora apareceu. Amigo. Certo. Conseguem ver aqui o slide? Sim, aparece para vocês no slide, pessoal? Responda aí para mim. Sim? Beleza, então. Sim, está mostrando. Tá. Então, a gente nessa última semana falou da parte de artrologia do membro inferior, né? Das articulações que tem relação ao quadril, sacro, joelho, tornozelo e pé. E aí vamos complementar com a parte de músculos, essa parte mais inferior. Você vai ver que as diversas patologias que vocês vão vir, boa noite, Maria de Lourdes, aprender depois,
vai ter muita influência desse sistema. No momento que a gente está vivendo hoje, por exemplo, está sendo muito importante, inclusive em relação às intervenções que as pessoas estão fazendo, né, que os fisioterapeutas, os personagens, educador físico, com os clientes, a partir do conhecimento anatômico, depois biomecânico, fisiológico, para poder passar os exercícios para os clientes aí. E aí a gente vai ter, né, ou vamos separar por grupos novamente, com a gente falou da parte das articulações e dos ossos. Então, iniciando pela parte do quadril, depois na sequência, né, coxa, perna e pé, certo? E aí, eu vou ter tanto músculos, você vai ver que essa parte a gente estava falando na outra semana do ilíaco. O ilíaco, por exemplo, né, o quadril, vai ter uma média de mais de 36 músculos se fixando lá, tanto músculos do tronco, tanto vindo do abdômen, quanto da parte das costas, e músculos da perna. E eu também vou ter uma ampla rede facial, toda essa parte mais acinzentada, esbranquiçada por cima dos músculos, é tecido facial. A fáscia é um tecido conjuntivo que vem lá de cima, desde a sua cabeça, né, do seu crânio, desce até a planta do pé. Então, vem revestindo tudo. E algumas vezes pode ser responsável por gerar tensão no sistema musculoesquelético e ser a causadora de algumas doenças que vocês vão estudar mais para frente. Então, assim, hoje em dia se fala muito sobre fáscia. Você vai para os congressos internacionais, esses congressos só de fáscia. E aí, a fáscia é um tecido conjuntivo que está praticamente colado com o músculo, está muito próximo. O que quer dizer que quando ele não tem uma boa mobilidade, porque entre eles transita líquido intersticial, isso pode gerar algum tipo de restrição e impedir um movimento de qualidade. E aí eu vou ter músculos relacionados ao quadril e relacionados à fossa ilíaca. A gente vai ter o músculo psoas menor e maior, são esses que vem aqui, ó, esse que está relacionado com a lombar, ó. Então ele se fixa na lombar, sua fixação, sua origem, e desce até a região do ilíaco, ó. Passa pelo ilíaco, psoas maior principalmente, e vem até o fêmur. Na parte do osso ilíaco, a gente na fossa ilíaca vai ter o músculo chamado ilíaco, e o conjunto todo, né, quando a gente pensa no grupamento completo, é que é chamado de ilio-psoas, como você escuta aí, né, mais na frente, ouve falar do ilio-psoas, mas ele é dividido em psoas maior-menor e músculo ilíaco. Eles saem, né, o psoas maior-menor lá da lombar, das últimas vértebras lombares, desce, se encontra com o músculo ilíaco e vem até o fêmur, formando o ilio-psoas. Aqui é um videozinho mostrando, acho que agora vai pegar, vamos ver. Isso. O movimento do ilio-psoas. Espero que esteja dando para vocês visualizarem aí. Então vai mostrar toda a parte muscular, né? E a função também, que é muito legal. Então se origina lá nas lombares, vão até o fêmur. Ele vai mostrando separadamente o ilíaco, o psoas maior. E depois também mostra movimento. É até uma dica de estudo esse canal, é Anatomia Lyon. Acho que vou escrever aqui. Opa, saiu. Já eu escrevo o nome, senão vai sair a imagem. E ele, o que é legal desses vídeos é que ele também mostra a função. Então, o psoas, ele é um flexor do quadril, unilateralmente, e bilateralmente ele também faz a flexão do quadril, né, nas duas pernas, mas ele também faz uma certa hiperlordose, uma certa extensão da coluna lombar. Você vai ver aqui, ó, ele faz uma extensão da coluna lombar e flexão de quadril. Então, ele faz uma hiperlordose associado com o movimento das pernas, né, de flexão. Então, quando você está fazendo esse dito abdominal infra, né, que você vai puxar as pernas, na verdade você está trabalhando o ilio-psoas, muito mais do que só musculatura abdominal. E também o supra, né, quem eleva você aí é o psoas também, lhe ajuda. Vai ter participação de musculatura do abdômen, mas o ilio-psoas tem participação nesse movimento, como aparece no bonequinho em cima. Certo? No finalzinho do vídeo. Então, participa do movimento de flexão do quadril, hiperlordose, a formação da lordose lombar, e movimentos de flexão do tronco, ou, né, da flexão da perna, o abdominal infra, né, e supra. Uma sequência também ali próximo, mais numa parte posterior,
vou ter o glúteo máximo, uma musculatura, né, maior, um extensor, né, uma função de extensão bem importante, está muito relacionado a movimento de extensão do quadril, e uma função que ativa bastante o glúteo máximo, vocês vão ver futuramente e se falar muito, não é naquele tipo de exercício que vocês acabam realizando em academia, né, mulheres principalmente, de ficar agachado com a perninha elevada, fazendo um movimento para cima, e sim na corrida. Foi-se visto nos estudos científicos que a corrida é a função, né, um movimento que ativa mais a musculatura de glúteo máximo. Eles fizeram estudos com populações de tribos africanas distantes e aí viram que, como lá eles tinham que se locomover muito, caminhando, correndo, os homens e as mulheres dessa tribo geralmente eram magrinhos, mas com o bumbum avantajado. Então foi feito estudos com utilização de eletromiografia e tudo mais para ver a ativação muscular e comprovaram, né? Então esses estudos em universidades importantes que o glúteo máximo é extremamente ativado na corrida. Então se você quer trabalhar glúteo, pense na corrida. Você vai estar trabalhando essa musculatura. Certo? Também próximo ali, então a gente falou do psoas internamente, glúteo máximo. Mais lateralmente, eu vou ter o tensor da face lata, que depois vai se juntar com toda a banda iliotibial, né, o trato iliotibial, que também é envolvido em lesões de corredores, você vai ver mais para frente, e aí abrange as duas áreas, né, tanto a galera aí que é da educação física, quanto da físio. Esse músculo aqui, tensor da face lata. E se eu tiro a capa glútea, né, glúteo máximo, por baixo, eu vou ter o glúteo médio, tem a função de abdução da perna, quando ele contrai aqui, quando aproxima a origem de seção aqui, vai afastar, né, o fêmur da linha média, então faz a abdução. E vou ter, tirando essa capa do glúteo médio, o glúteo mínimo, que está aqui, logo depois. E aqui um videozinho mostrando a função, né, do glúteo máximo, face lata e cada um deles. Então eu tenho lá, glúteo máximo vai sair vindo da região próximo do final, posterior do ilíaco, né? Pega uma parte do sacro e vai abranger até a região do fêmur. Vou pegar a borda lateral do sacro, parte final da crista ilíaca vem até o fêmur. Na parte, ó, eu tenho fixado ele tecido conjuntivo e toda a banda iliotibial, né? Todo o trato iliotibial lateralmente. Vou ver que forma-se uma capa, né? Bem próxima a ele. De tecido conjuntivo. E aí o tensor da face lata vai estar, ó, por baixo dessa banda, né, conjuntiva, na verdade ao lado aqui, ó. Esse se fixa nela e depois segue toda essa banda. E quer dizer que se eu tenho uma tensão daquele tensor, isso vai tensionar também essa banda conjuntiva. E aí pode vir a ter, né, as lesões de quadril, que você vai ouvir falar mais para frente, que podem influenciar as lesões de joelho também. Você vai ver que é muito comum. Hoje em dia se fala muito em estudos científicos disso, do quanto que disfunções de quadril mexem com o joelho, com as dores de joelho, as doenças que vocês vão ouvir falar para frente, como condromalácia, dor fêmuro-patelar e por aí vai. Então aqui dá para ver bem legal essa inter-relação do glúteo com o posterior de coxa, os isquiotibiais, com o tensor, com a parte anterior, né, quadríceps, um joelho. Então ele é um extensor da pelve, com função de extensão. Na corrida é bastante utilizado o elemento extensor, por isso que se fala que o glúteo máximo está diretamente relacionado à corrida. Então, também na questão do endireitamento da coluna, né? Ou seja, quando você se flexiona, você retorna, o glúteo também participa, além da musculatura lombar. E também auxilia na retroversão da pelve, que é jogar essa pelve mais para trás. Além de extensor da coxa, faz a retroversão da pelve e rotação externa, né, da coxa. Tem uma rotação, né, o giro para externo. Então seria aí as funções do glúteo máximo.
Tensor da face lata, que é aquela musculatura lateral que está aqui. Então, também participa, de certa forma, da flexão, flexor de coxa. E também vai ter uma participação, né, em queixas laterais, né, dores laterais. E essa musculatura também aqui de a face lata, juntamente com musculatura glúteo médio, vai ser responsável pela abdução da perna. Se eu tiro a capa do glúteo máximo, vou mandar assim, Adriel, eu mando para você. Já para vocês todos, né? Eu mando o slide, certo? Só um minuto. E aí, essa parte dos glúteos, né, os rotadores externos, também estão relacionados a essa queda da pelve, frear essa queda. Quando você fica, deixa eu pausar aqui o vídeo. Quando você fica em apoio numa perna só, deixa eu ver se tem um momento que aqui. Não sei se dá para ver vocês. Quando o paciente, né, o cliente de vocês, fica apoiado numa perna só, a outra perna sai do contato, existe uma tendência natural dessa pelve dar uma caída. Essa caída pode ser pequena ou pode ser muito grande. Para não ser muito grande, quem freia isso é toda essa parte glútea aqui, glúteo máximo, médio, essa musculatura que estabiliza, principalmente o médio. E senão, esse cliente ele teria uma caída do quadril muito grande. Inclusive, é dito, tem um teste ortopédico lá na frente que vocês vão falar, chamado Trendelenburg, o nome do teste. Não se preocupa com o nome feio dele, mas que verifica exatamente isso, fraqueza do glúteo médio relacionada a essa caída do quadril. E ó, vê que legal a imagem, ó. Não sei se deu para ver. Deixa eu voltar antes. Mexe diretamente com. Pera aí. Aqui, ó. Não sei se dá para ver. Alterações nessa questão do quadril. Mexe diretamente com o ângulo do joelho. Não sei se dá para você ver aqui no slide. Dá para ver, pessoal? Isso que eu estou falando para vocês. Se mexe com o ângulo do joelho, se vai fazer esse fêmur ficar mais inclinado aqui ou menos inclinado, isso mexe com a pressão sobre os meniscos. Então pode dar dor no joelho, pode dar um quadro de lesão meniscal por conta dessa alteração dessa musculatura do quadril. Então é muito importante, como reabilitação lá na frente, você fortalecer bem essa região para evitar esse aumento dessa angulação de joelho e o aumento de pressão sobre a região do joelho. Vocês vão ver isso lá na frente. Mas já fazendo, né, um spoiler aí, digamos assim, ou adiantando algumas coisas para você. E o tensor da face lata também é responsável por flexão e flexão não, rotação interna. Então, glúteo máximo é um extensor, vai fazer rotação externa também. Tensor da face lata, flexor e rotação interna. Aqui no vídeo, glúteo médio e glúteo mínimo. Tá dando para ver, pessoal? Por favor, escreve aqui no chat para ver. O glúteo mínimo está um pouquinho mais anterior do que os outros, né, em relação do que o glúteo máximo, que está aqui atrás, e o médio vai estar à frente do mínimo. Glúteo médio, função principal dele fazer a abdução da perna. Veja que o médio está por cima do mínimo. Beleza, obrigado aí, Mariana. E aí, vamos lá. Veja como eu tenho uma capa um por cima do outro, basicamente. Esse vídeo fica bem claro, né? E as funções dele. Função do glúteo mínimo, o que é que ele faz? O glúteo mínimo ele é um flexor de coxa, então também auxilia na flexão do quadril. Então, aqueles clientes que têm, por exemplo, acabam tendo uma lesão de cabeça do fêmur, né? Uma necrose da cabeça do fêmur. Isso pode, e quando precisa-se, né, na verdade, botar uma prótese. Lá na frente você vai ver que vão ter clientes que vocês vão receber das duas áreas, tanto da educação física quanto da físio, que em vez de ter uma cabeça do fêmur natural, tem uma prótese aqui. Quando se coloca a prótese, vai mexer com toda essa fixação muscular desses músculos que fazem a flexão do quadril. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Evitar ao máximo isso. Às vezes não tem como. E também rotador medial. Então, ele faz flexão
do quadril, rotação interna. O glúteo mínimo também auxilia na antiversão do quadril, então desse deslocamento da pelve para frente. Então, deslocamento da pelve para o anterior, rotação interna e flexão. Em sinergia, ou seja, associado com o glúteo médio, também auxilia na abdução da perna. O glúteo médio é o principal abdutor, mas ele recebe uma forcinha do glúteo mínimo. E o glúteo médio, principalmente, é quem estabiliza essa caída do quadril. O glúteo médio, ó, unilateralmente faz a abdução da perna. E responsável por a manutenção dessa caída da pelve, evitar ao máximo, né? Quando você apoia numa perna só, que não caia tanto, né? Essa sustentação, essa estabilidade da perna se dá pelo glúteo médio. Tirando essas capas, então imagina que a gente retirou o glúteo máximo, médio, mínimo, por baixo ali do mínimo, mais para externo, né? Mais para posterior, eu vou ter pequenos músculos que são considerados rotadores externos do quadril, que são bem importantes aí, porque geralmente a grande maioria das pessoas tem muita tensão nesses rotadores, tanto piriforme, gerando compressão de um nervo que passa sobre ele, que é o ciático, vamos falar dele ainda hoje, gêmeo superior, obturador interno, gêmeo inferior e quadrado femoral. Então, ó, piriforme aqui, esse, piriforme sai da borda lateral do sacro e vem até o trocânter. Logo abaixo tem o gêmeo superior. Entre o gêmeo superior e inferior tem o obturador interno, gêmeo inferior e o quadrado femoral. E esses músculos vão ser responsáveis também pela rotação externa, são rotadores externos do quadril. O piriforme é um bem importante deles, bem falado. Então, esse aqui é o piriforme, porque por entre o piriforme, pode ser por baixo dele, tem pacientes que vão ser por entre ele, literalmente, né? De alguma forma tem contato com o piriforme, passa o nervo chamado isquiático ou ciático, que é um nervo bem importante da perna, bem famoso, até o leigos, né, ouve falar, e que desce para o membro inferior na região posterior. E aí o que acontece? Se eu tenho uma tensão desse músculo, um espasmo, que a gente chama assim, né, do piriforme, isso pode ser responsável por comprimir esse nervo e gerar uma coisa chamada síndrome do piriforme. Vocês vão ouvir também falar mais para frente, em que o paciente, né, o cliente de vocês, vai sentir formigamento, parestesia, ou seja, queimação, por toda essa região próximo de bumbum e pode descer até a perna, pegar a coxa, toda a parte posterior e até a planta do pé. Certo? Internamente eu vou ter o músculo obturador interno, vai estar lá próximo do forame, né, do forame obturado que tem aqui, né, do ilíaco. E aí esses músculos são chamados pelvitrocantéricos, que saem da pelve e vão se fixar lá no trocânter do fêmur. Então, o piriforme, saindo da borda lateral do sacro, vai até o trocânter maior. Esse você consegue palpar na prática clínica. Você consegue ver se tem tensão e se sim está sendo responsável. Então, ele, ó, rotador externo. Se ele é responsável por a tensão do ciático, por exemplo. E também auxilia, de certa forma, na abdução. Mas o principal abdutor é o glúteo médio. Também, ó, auxilia na antiversão, viu? Esse movimento de flexão do tronco, na verdade, né? E uma ligeira anteriorização do fêmur aqui, no movimento. Obturador interno. O obturador interno está lá no forame. A gente sai lá do forame e vai também para o trocânter. Lembra que são os pelvitrocantéricos, né? E ele vai fazer a rotação externa desse fêmur. E auxilia na adução. Também auxilia na antiversão dessa pelve. Movimento para... Na verdade, na retro. Desculpa a imagem. Na retroversão. A pelve desloca para trás. É porque eu falei em relação à parte de baixo.
Se você olhar em relação à parte de baixo da pelve, ela desloca para frente. Mas como o osso ilíaco está movendo para trás, você vê na imagem, ó, aqui, veja, ela faz um deslocamento para trás, a gente considera retroversão. Retroversão. É engraçado fazer um parêntese disso aqui. Não sei se alguém vai ler sobre isso. Quando eu fui fazer, deixa eu ver se eu apareço aqui para vocês. Vocês conseguem me ver aqui? Antes da gente seguir essa parte. Quando eu estava fazendo meu mestrado, né, meu trabalho de mestrado, aí qual foi a ideia? A gente queria falar, né, e mostrar que o pé lá embaixo tinha influência sobre joelhos, sobre quadril, chegando na coluna lombar, no tronco em si. E, no meu caso, eu utilizei palmilhas. Então, a ideia do meu trabalho era colocar uma palmilha no pé das pessoas e ver se só o fato de colocar uma palmilha, a gente dividiu em 2 grupos. Um grupo utilizava uma palmilha lisa, sem nada embaixo. Outro grupo utilizava uma palmilha com elementos embaixo. Um elemento no calcanhar e, em algumas pessoas, um elemento na parte anterior do pé. Para quê? Para fazer com que, para ver, na verdade, se esse elemento, para uma pessoa que estava com o tronco mais para trás, se conseguia jogar esse tronco para frente, e para uma pessoa que tinha o tronco muito para frente, se o elemento na parte anterior conseguia jogar ele mais para trás. Comparado com um grupo que não tinha nenhum elemento, só a palmilha. E a gente queria ver a relação, se usar uma palmilha nos pés melhorava essa questão do quadril, consequentemente do tronco. Aí na hora de eu descrever lá, tipo, a gente aprende, né, anti-retroversão em relação a isso, mas nos textos, né, na parte científica, eles chamam de síndrome da pelve cruzada. O que quer dizer isso? Vou tentar falar, mas isso é só curiosidade para vocês. Quando você tem um indivíduo que tem um tronco mais anteriorizado, você concorda comigo? Imagina assim, é o tronco da pessoa aqui, espero que dê para ver. E a pessoa fez isso, ó, foi para frente. Mas concorda comigo que os ilíacos que estão aqui, o quadril, ele rodou, tipo, também fez uma antiversão? Sim ou não? Ó, imagina o ilíaco aqui e o tronco. A pessoa fez isso, ó, o ilíaco acompanha, concorda? Só que eles, né, existe outra classificação que não chama de antiversão, que chama, na verdade, de síndrome da pelve cruzada posterior. Por que posterior? Porque a parte inferior do ilíaco, no caso o túbulo isquiático, tudo deslizou para trás. Aí eles dão a nomenclatura de síndrome. Eu estou dizendo isso só porque se algum dia você encontrar em algum livro, é a mesma coisa desse movimento da antiversão. Só que porque a parte inferior do ilíaco está sendo deslocado para trás, eles dão o nome de síndrome da pelve cruzada posterior. Agora imagine um indivíduo que está aqui em pé e que ele faz um deslocamento para cá. Ou seja, vai para trás, o ilíaco tende a acompanhar, faz isso. Se a gente for falar no popular, seria uma retroversão, né? Você aprende, retro, esse movimento para trás. Só que, se você viu lá no vídeo, o deslocamento da parte de baixo do ilíaco vai para onde? Para frente. Alguns autores chamam de síndrome da pelve cruzada anterior, só por causa desse deslocamento anterior e deslocamento posterior. Vê que confusão. Primeiro momento que eu fui estudar esse negócio, nossa senhora, velho, porque cada um diz um termo e a gente tem, geralmente nesse tipo de trabalho tem que uniformizar, colocar de uma forma que fique claro para todo mundo. Foi bem difícil nesse início, mas depois caminhou, deu tudo certo, defendi, tá tudo bem. Mas só esse detalhe para vocês. Percebe que quando eu tenho um movimento de retroversão da pelve, vou mostrar agora retro, a pelve vem para trás, só que vou botar aqui a setinha. Isso. A pelve aqui, o ilíaco está deslocando para trás, uma retroversão, só que a parte inferior está indo para frente. Então vai ter autor que vai chamar de retroversão, vai ter autor que vai chamar de síndrome da pelve, pensando em relação ao tronco, cruzada anterior, que tem um deslocamento anterior dessa parte da pelve. Mas não querendo confundir você. Na prática fala assim, retroversão, quando o ilíaco vai para trás, antiversão, quando o ilíaco vai para frente. Ponto. Tá ok? E aí vamos seguir. E aí eu tenho o obturador interno, foi antes, agora o externo. E aí, essa musculatura salado forame vai até o trocânter também. Faz a rotação externa do fêmur. E adução. E um certo grau de flexão.
obturador interno e externo, então, em conjunto, eles auxiliam muito nessa anti- e retroversão da pelve. Então, os dois juntos facilitam isso. Se alguém for baixar os vídeos ou for ver os vídeos desse canal, Anatomia Leão, no site, existe... A maioria deles, os vídeos embora esse está em francês, mas a maioria dos vídeos lá, a escrita está em português. Dá para você entender tranquilamente os movimentos. E fica bem claro, né, quando a gente tem uma visão 3D. Principalmente nessa época que a gente está, que não consegue ver a peça, né, de frente. Você vê essa imagem 3D e depois ir para um vídeo, os vídeos que eu vou mandar, né, com algum profissional mostrando a estrutura na peça, minimiza um pouco, embora não substitui nossa prática, que a gente, se Deus quiser, vai ter depois, quando voltar, no laboratório, treinando as peças. Então, ó, rotador externo também, e adutor. Então, veja que a maioria desses músculos aí fazem essa função, né, pelvitrocantéricos. E a inervação, ó, no músculo nervo que passa ó, por baixo do piriforme, ciático, esquiático, ó. Se eu tenho compressão aqui, isso gera tensão. Pode influenciar, inclusive, musculatura de períneo, por conta da inervação. Já já vamos falar de plexo. Acredito que hoje ainda dá, se não hoje, na próxima aula. E aí seriam esses músculos. Já vindo para a parte da coxa, parte anterior agora, né? Grupamento anterolateral. A gente vai ter um músculo que é o sartório. O sartório sai lá da espinha ilíaca anterosuperior, então a origem dele, e vem ó, medialmente se fixar na porção mais medial do joelho, numa região chamada pata de ganso. Mais para frente. Então esse aqui, ó, que vem, cruza para medial, ó, e vem para a parte medial do joelho. Vou ter o quadríceps formado por 4 ventres, né, musculares, femoral, em que vou ter o do meio, o reto femoral, né, aqui, ó, do meio, lateralmente o vasto lateral, medialmente o vasto medial, e se eu tiro esse reto femoral por dentro, um vasto intermédio, então são 4 ventres, por isso o nome quadríceps. O quadríceps, ele é bem interessante em patologia de joelho. Hoje em dia se sabe que muitas doenças de joelho vêm por fraqueza do quadríceps também, e ele influencia também o quadril, o ilíaco. Então, por exemplo, ele, ao mesmo tempo, ele é um flexor de quadril, quando contrai, né, participa da flexão do quadril, e um extensor de joelho, que ele tem, né, duas pontos de fixação. A gente tem que estar atento nisso também, certo? Ele vai ter função relacionada ao quadril e função relacionada ao joelho, certo? Então tá aqui um videozinho mostrando o quadríceps. Então, veja aí todo o prolongamento do quadríceps. Vem desde a espinha ilíaca anterior superior, né, IAS, passa pelo joelho, pela patela, se fixa lá embaixo, né, no tendão patelar, ligamento patelar, que vai até a tuberosidade anterior da tíbia. E aí, fraqueza desse músculo quadríceps ou desequilíbrio entre a parte lateral e medial podem mexer com o posicionamento da patela. Vocês vão ver isso mais para frente, mas já falando assim, tentando contextualizar para vocês é bom. E essa patela pode acabar deslizando mais para dentro ou para fora e influencia diretamente nos quadros de condromalácia, uma patologia que vocês vão ver depois, que é o desgaste da cartilagem, ou de dor do joelho mesmo, dor anterior do joelho, que é a dor fêmoro-patelar. Então veja que eu tenho uma capa que reveste e depois ó, tudo tecido conjuntivo aqui ao redor do joelho. Ó, esse branquinho, né? Conjuntivo, ligamento. E como é interligado. Passa por entre a patela e se fixa na tuberosidade anterior da tíbia, na TAT. Foi o tendão que o Ronaldo Fenômeno, por exemplo, rompeu, né? Na época, antes da Copa 2002, quando ele era da Inter de Milão. E aí fez tratamento, reabilitação, jogou a Copa, foi o melhor atleta da Copa, artilheiro e tudo.
certo? Então, desequilíbrio desses dois, vasto, medial e lateral, pode mexer diretamente com o posicionamento da patela, trazendo ela mais para dentro, mais para medial ou mais para lateral. Eu tenho também cápsula articular que reveste o joelho, né? Na parte articular. Eu tenho o ligamento, né? Patelar aqui na frente, o tendão. Todo mundo se interligando, interconectando. E aí, função do quadríceps. O quadríceps ele é um extensor do joelho. Então, quando se levanta, a gente precisa dele. Certo? Estabilizador dessa patela, dessa região anterior do joelho, por conta dos vastos, principalmente medial e lateral. E aí esses desequilíbrios podem mexer, além dos desequilíbrios do quadril que a gente falou lá em cima, né, dos músculos glúteos e tudo. E desse músculo quadríceps pode mexer com essa angulação do fêmur, então, e perturbar esse contato aqui. Então, deslocando mais a patela, ó, aquilo que eu já falei para vocês. E também é um flexor do quadril. Então, ele é flexor do quadril, extensor do joelho. E aí, vindo mais para baixo, um resumo do que a gente já falou, né? Tá aqui a parte do reto femoral, vasto lateral, medial. Eu tenho bolsa sinovial, né? Bolsa próximo do joelho, a suprapatelar. Então, tenho bolsa nessa região. Tenho ligamento patelar, tenho os tendões retináculos, que a gente viu, os colaterais, que nas funções, né, musculoesqueléticas, na corrida, numa pelada que você vai jogar futebol ou algo do tipo, se eu não tenho cuidado devido, posso lesionar essas estruturas, posso ter rupturas, estiramento. Na parte interna da perna, medial, né, a gente vai ter o grupo dos adutores, que a gente vai ter primeiro músculo, esse menorzinho, chamado pectíneo, abaixo do pectíneo, outro menorzinho aqui, adutor curto, depois um maiorzão, adutor longo, todo esse aqui, ó, adutor longo, depois, ao lado do longo, um adutor magno, e esse mais filetinho aqui, fininho, que vem e vem até a região medial do joelho, vai se encontrar com o sartório, é o músculo grácil, também vai para a pata de ganso. Veja que eles se fixam, né? Na região púbica, então lesões de pubis tem muita relação com musculatura, a gente vai ver de abdominal, reta abdominal, e de adutores, que saem de lá e vão até a região do fêmur. O grácil vem até o joelho na região medial. Então, dores mediais de joelho pode também ser relacionada ao grácil. Então, vejam eles aí separadinhos, aqueles que a gente falou agora. Ó. Então, pectíneo primeiro, adutor curto, longo, magno e grácil. Aqui é uma imagem do grácil, né? Os adutores, principalmente o grácil. Só para você ver, principalmente a função. Sai lá pegando região de ilíaco, no fêmur, né, lá na linha áspera, e o grácil vem até a região interna de joelho. Pectíneo, adutor longo. Então, se são músculos adutores, com a função bem importante desses músculos, a adução.
seja, levar a perna para a linha média. Então acaba que não tem que fugir, a anatomia é muito associativa, né? Estrutura com o que ela representa. Então, o Grácil tem uma importante participação, que ela vem desde a região pública, desce até a região medial do joelho. Então, pode acontecer de dores mediais de joelho ter relação com essa região adutora? Pode. Então, faz um movimento interno, né? Então, não sei se dá para você entender aqui. Ele não faz a abdução. Na verdade, aqui é uma faixa de tensão, né? Essa tensão aqui puxa a perna e quem faz o retorno do movimento são os adutores. Então, tem a função de adução. Então, para dentro. Certo? Vou mostrar de novo o movimento. Certo? E quando também, de certa forma, auxilia um pouco na extensão do quadril. Mas o principal movimento é a adução. E controlam a rotação da pelve. Certo? Vindo para essa região, então a gente estava falando dos adutores, um pouquinho mais acima, então, entre os adutores e o quadríceps femoral, a gente vai ter uma região próximo da virilha ali, chamada de trígono femoral. Trígono femoral, o nome tri é de 3 estruturas que passam, que é o amarelinho, vermelhinho, azulzinho didaticamente, que é um nervo, uma veia e uma artéria femorais, que na verdade aqui, ó, proximamente, né, no limite do trígono eu vou ter essa parte aqui, que é o ligamento inguinal, esse aqui, ó, o ligamento inguinal, mais medial, o músculo adutor longo, e mais lateralmente o sartório. E entre eles, né, o teto formado pelo pectíneo e psoas, o assoalho, e o teto pela face lata. E aí esse trígono ele é formado pelo nervo femoral, a veia e a artéria femoral. Imagina se vocês, ou alguém, Deus o livre, né? Mas só o exemplo. Por algum motivo tem alguma lesão aqui. Sei lá, alguém corta essa região. Não sei se vocês lembram. Acho que foi há um tempo atrás, não vou saber muito bem. Mas por aí, pode perguntar. Você tem que dar um intervalo de tempo quando for passar a imagem, porque a imagem não muda de uma hora para outra, não. Ela fica Certo. distorcida. Aí se o senhor entra em outro assunto, se o senhor entra em outro assunto, o pessoal fica perdido por não saber o que está acompanhando. Tudo bem, entendeu? mas agora tá dando para ver? Tá dando para ver, só Na hora de passar, tá bom. A questão que na hora que passa, se o senhor já falou outra coisa, aí o pessoal não vai conseguir associar o que o senhor está falando para a imagem. Aí, Tudo pronto, bem, por exemplo, agora, está toda distorcida a imagem. Certo. Entendeu? Toda distorcida. Aí o senhor entra em outro assunto daquela imagem, a pessoa não entende nada que está falando. Eu vou repetir de novo, não se preocupa não. Mas beleza. Valeu pelo toque. E aí o que acontece? Voltando para essa parte, o que é que eu estou querendo dizer aqui? Que nessa região próxima da virilha, vão passar 3 estruturas ali, que é uma veia,
uma artéria e um nervo, que chama até de nave. Nervo, artéria e veia femoral. Aí o que eu ia dar era só um exemplo, eu baixei aqui só para aparecer. Não sei se vocês lembram, faz muito tempo, parece que foi um casamento ou foi alguma coisa assim, que alguém estava com a taça no bolso e aí acabou quebrando, não sei o que aconteceu, e a pessoa teve uma perfuração na perna. Faz muito tempo isso. E aí, como eu tenho estruturas nobres aqui, se eu tenho qualquer tipo de perfuração aqui nessa região, dessa região do nervo artéria e veia, consegue entender que é muito grave, porque são estruturas nobres, o nervo que vai poder estimular os músculos, né, principalmente quadríceps, né, e eu tenho artérias e veias que vão levar o sangue e trazer o sangue. Então, se perde muito sangue, esse indivíduo veio a óbito, né? Não me lembro agora o fato todinho, mas eu sei que teve uma situação dessa, parece que a taça estava no bolso, algo do tipo, ou um vidro no bolso, e aí perfura a perna desse indivíduo. Pronto. Aí agora dá para ver. Dante, tá dando para ver agora? E aí, Agora está dando é, para ver tá, perfeitamente. E a imagem é beleza, ótima. beleza, tranquilo, amigo. E aí, o que acontece? Aí, vindo para a parte posterior agora, da coxa, né? A gente estava na parte anterior. Na parte posterior da coxa, eu vou ter é, todo ele, o grupamento é chamado de isquiotibiais. Mas na parte mais lateral, principalmente, eu vou ter o bíceps femoral, em que eu vou ter uma cabeça longa e uma cabeça curta, que vão sair lá de cima, lá do ilíaco, e vão descer até se fixar na cabeça da fíbula. Então, lateralmente. Então, dores de joelho na região lateral pode ter relação com essa musculatura bíceps femoral e faz parte dos isquiotibiais. E aí, mais medialmente, então lateralmente, só voltando para vocês verem, lateralmente eu vou ter o bíceps femoral, mais medialmente na coxa, eu tenho um músculo por cima do outro, que é o semitendinoso ou semitendíneo, por cima, tirando ele semimembranoso ou membranáceo. Então, mais na região medial. Juntando esses três, essa região posterior, chamada de isquiotibiais. É muito comum você ouvir falar, né, dos isquiotibiais. Provavelmente, quando vocês forem para estágio, em algum momento, ou forem para práticas, começar a cinesioterapia, as práticas, você vai fazer o alongamento dos isquiotibiais, provavelmente. E aí seria essa musculatura aí, que é o que vai vir agora no vídeo. Então, o vídeo agora é para mostrar exatamente isso. Então, ele sai lá, próximo do túber isquiático, e desce vindo para a região do joelho. Em relação ao joelho, o quadríceps é um extensor, os isquiotibiais são flexores de joelho. E aí o bíceps femoral vem para a cabeça da fíbula e os outros vão vir para a região mais medial do joelho. Ó, região mais medial do joelho. Mas veja que tem uma certa ligação, ó, também a parte mais lateral. Então, geralmente, quando você tem ruptura, lesão, nunca pega uma estrutura só. Sempre acaba pegando mais de uma. Porque são todas muito próximas. O bíceps femoral, lembra, mais externo, semimembranoso, semitendinoso, mais interno. Já vão lá para a cabeça da fíbula. Então é muito comum dores ou alterações na região lateral do joelho. Uma possibilidade, não estou dizendo que é só ela, pode ser essa região. Eles realizam ó, juntamente a flexão do joelho. Então é esse musculatura muito utilizada em corrida, muito utilizada no futebol ou atividade desse tipo.
e extensor do quadril. Essa musculatura também tem ação, né, dependendo de quem que a gente vai falando. Se você vai falando do joelho flexor, se você vai falando do quadril extensor. E quando a perna está fletida, também auxilia a rotação da perna. Rotação externa. Também tem relação direta com grácil e sartório, por conta da região da pata de ganso, e se conectam com glúteos, a parte anterior, né, o quadríceps, ele tem que ter uma sinergia desses músculos para poder estabilizar a região de quadril e de joelho. Sinergia seria todos trabalharem em conjunto para ter uma boa função. Então, eles têm participação ativa nos movimentos de quadril e de joelho, seja de flexão, seja de extensão. E aí a gente chega na região da pata de ganso. Por que pata de ganso? Porque algum anatomista que foi estudar essa região achou os tendões como um formato da perninha, né, da patinha lá do ganso, e aí ele deu essa nomenclatura. Quais são os músculos, né, ou os tendões, na verdade, que se fixam lá? O tendão do sartório, tendão do grácil e do semitendinoso, ou semitendíneo. Esses três tendões se juntam e formam a estrutura da pata de ganso. Certo? Então dá para ver aqui nessa imagem, ó, esses três se conjunturam, ó, se juntam e formam lá a região da pata de ganso. Região medial do joelho. O sartório, o que é que ele faz? A rotação externa, né, relacionada ao quadril. Então, esse movimento que aparece aí na tela. Deixa eu repetir o movimento. Então, vejam, região medial de joelho. Ele se relaciona com quadríceps, bíceps femoral, semimembranoso, grácil, semitendíneo, todos eles têm relação. Tanto muscular, e quem vai recobrir tudo também é a fáscia. Ok? Tudo bem até agora, pessoal? Aí o que é que eu vou fazer? Para também não ficar muita informação de uma vez. Vou parar agora, que aí na sequência natural a gente ia falar de músculos da perna e seguir para pé e depois ainda falar de plexo lombosacral, e aí vai ser mais coisas. Então vou dar uma parada aqui. A gente viu músculos do quadril e da coxa. Aí agora, na sequência natural nossa, o que é que eu vou fazer? Vou passar para vocês vídeos da parte muscular desse segmento para vocês darem uma assistida e passar as fotinhas lá para vocês responderem os nomes e me enviarem. A gente somar como atividade. Lembrando, mais uma vez, que a semana de prova vai ser dia 11 de maio, né? No caso de vocês, 11 de maio, e que quando vocês entrarem aqui na aula, presencialmente vai ser apresentado para vocês as questões discursivas. No primeiro momento, a prova vai ser dividida... Oi? Desculpa interromper aqui o senhor, só rapidinho. Essas questões
aí que o senhor mandou, teve até uma que o senhor mandou também, né? Não sei se foi uma ou foi duas. Assim, eu não respondi porque também não sabia se valia ponto. É só mesmo para o que mesmo? Não, deixa eu te explicar do zero, é porque tu chegou depois, né? No caso, assim, essas atividades que vocês vêm fazendo é uma pontuação extra que eu estou colocando, mas a prova em si vai acontecer dia 11 de maio, em que vocês vão ter que entrar aqui no sistema, como se fosse o horário da aula normal que você entra. Não, isso aí eu entendi. Isso aí é todas as disciplinas. Assim, só uma pergunta. Vai ser todas as disciplinas no mesmo dia? Como é que vai ser? Não, o que eu sei é que vocês na segunda-feira, no seu horário de aula aqui, né, de anatomia, vem, tipo, deve ser no horário da aula de cada uma. Acredito que sim. Tô entendendo. Pensei que ia ser tudo de uma vez. Porque depois Não. Porque realmente eu sei que vão ser 5 questões abertas, discursivas, e vão ser tipo uma questão, Na verdade, incluindo várias perguntas. isso Entendeu? vai depender também de cada disciplina, entende? Eu tenho até pena do pessoal, porque realmente vai ser pergunta de deixar Isso depende de cada disciplina, mas aí, quanto a isso, eu estou passando só o segmento. Então, a gente vai ter essa parte no dia 11, e que vocês vão ter um prazo estipulado de 48 horas para responder. Isso é a orientação que Beleza. nos foi. E aí, a Valeu, partir valeu. disso, logo depois disso, vocês vão ter uma nova atividade. Então, são duas atividades. A prova é dividida em parte 1 e parte 2. A parte 1 vai ser no dia 11, e depois vocês vão ter 48 horas para responder. Após ter respondido essa, já vou enviar para vocês logo depois uma outra atividade que vai complementar, que vocês vão ter mais 48 horas para responder. Vai ficar em tarefas, né? Isso, eu vou botar em tarefas. Mas no dia eu vou avisar tudo, eu vou alertar vocês no dia, eu vou falar com vocês tudo aqui. Não, beleza, tranquilo. Maravilha, professor. Maravilha. Certo? Valeu, valeu. Aí, deixa Obrigado. eu ver se valeu. Até que assunto, Rayane. Veja até, por mais que eu estou falando ainda um pouquinho de membro inferior, mas veja até a parte de membro superior. E aí eu estou só falando porque a gente ainda tem essas aulas, embora eu vou ainda revisar essa parte de inferior para a segunda também, para a V2. E Stephanie, sua pergunta é, essas atividades é ponto extra, isso. Ok? Deixa eu tentar só botar a aula aqui, Adriel, que tu tinha me pedido. E se não tem mais alguma dúvida em relação a isso, eu vou mandar para vocês agora os materiais, né? Tanto os vídeos quanto a parte de estudo, né? As fotos para vocês me enviarem. Que quem fizer tá recebendo ponto extra, vai receber ponto extra por isso. Quem não fizer também não perdeu nada. Vou pedir o seguinte, Adriel, fala comigo no privado que eu te envio, que aqui tá meio, não tá demorando para carregar, tá difícil. Aí tu fala comigo que eu te envio, porque eu acho que os outros alunos já até têm essa aula. Mas eu posso mandar no grupo também do WhatsApp. Vou tentar pelo WhatsApp. A Márcia colocou, dia 11 estou de plantão, só saio às 7, chego em casa às 8. Mas, Márcia, essas questões eu vou apresentar para o pessoal no dia, a partir das 6h30, mas ela vai ficar na aba de tarefas. Então, quando você chegar, você vai na aba de tarefas para responder. Você vai ter, desde o dia que eu lhe apresentar, mais 48 horas depois para responder. Até 48 horas. Certo? Então, no caso, você vai ter horário da prova, mais 2 dias ainda para responder. Então, dá tempo. Certo? E aí, só não perde, né? Porque passou esse prazo, também é ok. Aí, após esse prazo, vou ter mais um prazo de mais 2 dias para você fazer uma nova atividade, fechando a sua prova. E aí, depois, né, até o prazo X que a gente, professor, tem para lançar a nota depois. Certo? Ok, pessoal? Deu para entender nossa sequência? Então, ó, semana que vem, né? Ainda é dia 4, a gente ainda tem aula. E feriado é só na sexta, que é dia 1.
E aí, na outra semana, a gente tem essa nossa provinha, certo? Combinado assim? Isso, Maria de Tranquilo. Lourdes. Resumindo, temos 48 horas para responder. Sim, o site dos vídeos, meu amigo Elton que botou, né? Anatomia Leon. Assim, ó, como tá na mensagem agora. Tu bota no YouTube Anatomia Leon, tem vídeo de todas as regiões. E é muito interessante, porque eles são sempre associados com o movimento. Então, para ficar mais claro de você entender o movimento do que só decorar. Porque, assim, essa disciplina, por mais que seja muita estrutura para você decorar, acaba sendo, mas quando você associa com as coisas, fica melhor. Aí vocês vão sentir isso bem importante depois, quando vocês pagarem as disciplinas dos outros semestres. A galera que está, assim, que está nesse semestre, né, tipo, seria teoricamente segundo período, né? Deixa eu ver a pergunta do Adriel. Eu vou mandar para você, Adriel. Fala lá comigo que eu vou mandar pelo WhatsApp e mando de novo no grupo. É porque aqui, às vezes, fica grande o tamanho. Eu converto em PDF e mando para você agora. Beleza, é só o tempo para eu fechar aqui, aí eu mando para você em PDF. Certo? Então, já que não tem mais perguntas disso de prova de alguma coisa. Então, pessoal, tenham uma excelente noite. Só aguardem aí que eu vou mandar as atividades para vocês irem fazendo. E aí, qualquer dúvida, né, vai ficar gravado de todo jeito a aula. Eu mando o link para vocês já já também. Certo, certo, Maria de Lourdes, tá? Ok. E aí, eu mando para vocês. E a gente vai, né, conversando aí para a semana ainda temos mais uma aula antes dessa provinha. Certo? Tudo bem? Só que já tá Então tenham uma noite, uma ótima noite aí. E aguarde os materiais que eu estou mandando agora para vocês, tá? Vou começar pela parte dos vídeos mostrando as estruturas anatômicas nas peças. Então vou mandar esses vídeos para vocês. Você já vai ver de novo os nomes que eu falei nas peças, para vocês irem gravando. Eu posso dar só Oi. uma pequena contribuição aqui. Ó, vê só, pessoal, eu recebi alguns livros, entendeu, de um professor aí. Ele é lá de Minas Gerais. Ele é coordenador do curso de fisioterapia lá em Minas Gerais. E ele mandou para mim alguns livros, e muito bom, de anatomia sistêmica, certo? Anatomia de A a Z, todas as estruturas, certo? Igual a gente vê no laboratório, muito bom. Vou passar o link para vocês darem uma olhada. Tá bem baratinho, R$60, certo? Que todo mundo está sem dinheiro agora, mas o livro vale muito a pena, beleza? Se Quem alguém tiver quiser... interesse, entre em contato comigo, né? Oi? Se alguém tiver interesse, entre em contato contigo, né? Não diretamente com ele, precisa ser comigo não, pode falar com ele, porque eu ganhei alguns livros dele em troca de divulgação, entendeu? Tá passando o contato dele, no caso, né? Vai passar o contato dele. Beleza, valeu, professor. Beleza, valeu. Então tá, pessoal, vou mandar agora para vocês os materiais. Coloca o contato dele aí no chat aí, por favor. Ou então no próprio WhatsApp lá do grupo. Pode ser também. O importante é chegar para vocês a informação, certo? Então tá bom, pessoal. Então eu vou mandar para vocês agora os materiais. Aguardem aí.
para vocês continuarem, né, estudando, vendo as peças. Eu vou mandar as fotos para vocês responderem, me enviarem. Ok? E a gente vai se comunicando aí. Lembrando, semana que vem ainda tem uma aula, né? E na outra a gente vai fazer essa provinha. Tá bom? Certo, pessoal? Então, ó, tchau, tchau aí. Fiquem na paz. Só aguardem os materiais. Vou fechar aqui, tá bom? Fiquem na paz.